O anime começa nos apresentando o protagonista, que conhecemos como Kaiua Soma. Ele está em uma lembrança com seu avô, que diz que quando ele morrer, Kaiua ficará completamente sozinho, já que toda sua família morreu. De volta ao presente, vemos o protagonista de frente para uma lápide, pensando que agora está realmente sozinho. Mudando de cena, conhecemos o rei da nação de Fryden, chamado Albert. Ele e o Conselho Real estão muito preocupados porque algo muito grave aconteceu. Um dos ministros menciona que chegou a hora de encontrar um herói. De volta com o protagonista, ele está na biblioteca, pois é um estudante universitário. Em outro lugar, vários membros da realeza estão fazendo um tipo de ritual mágico para encontrar um novo herói. Nesse exato momento, o protagonista vê um brilho sair do chão da biblioteca que o teleporta. Ele começa a cair do céu em direção ao reino deste outro mundo e, em seguida, chega onde estavam os membros que fizeram o ritual. Meio confuso, o protagonista não entende nada do que está acontecendo. Em seguida, o rei pede desculpas por tê-lo trazido até lá, mas Kazuya responde que foi trazido contra sua vontade. Mesmo assim, ele não tem problema com isso e pede ao rei que explique a situação. O rei explica que no seu continente habitam muitas raças e há cerca de 10 anos no norte do continente, uma onda de demônios saiu do mundo dos demônios. Isso fez com que muitos países rompessem suas relações, mas, cansados do problema, eles uniram forças para atacar os demônios. No entanto, os demônios eram mais fortes e os derrotaram. Agora, 1/3 do continente está sendo controlado pelo mundo dos demônios, e foi chamado de o domínio do Lorde Demônio. Mesmo assim, desde então as nações do continente têm conseguido impedir que ele se expanda ainda mais. O protagonista pergunta se eles esperam que ele derrote os demônios e um dos ministros se aproxima e diz que não é tão simples assim. Em uma mudança de cena, somos transportados para outro reino. Lá, conhecemos uma cavaleira chamada Jen Euphoria, uma princesa e comandante militar do grande Império do Caos. Ela informa a sua rainha que não houve movimentos por parte do domínio do Rei Demônio. Além disso, ela menciona que eles haviam solicitado ajuda financeira ao reino de Fryden para a guerra, mas ele ainda não respondeu. De repente, de volta com o protagonista, o ministro diz ao garoto que, como o grande Império do Caos não quer dar ajuda financeira, eles enviarão o protagonista como reforço. Isso acontece porque o grande Império do Caos tem a maior fronteira com o reino demoníaco. Como eles defendem, os outros reinos pedem ajuda financeira. O ministro acrescenta que há uma lei ancestral que diz que se eles não puderem enviar ajuda financeira, deverão enviar um herói. Por isso, eles fizeram um ritual para invocar um. O protagonista, muito confuso, pergunta o que é um herói. O ministro responde que é alguém que vai liderar uma revolução nesta era. O protagonista, pensativo, considera a opção de fugir, mas sabe que se recusar será perseguido e pego. Então, ele pergunta por que o invocaram se podem fazer isso de novo. O ministro responde que não fazem isso com frequência, pois a última vez foi há 500 anos. Ou seja, Kaiua é uma espécie de carta na manga. Kazuya diz que seria muito burro mandá-lo embora se ele é a carta na manga. Com uma estratégia pensada na hora, ele sugere que em vez de enviar ajuda, eles procurem maneiras de progredir economicamente para não depender de outras nações. Um pouco mais tarde, o rei, sua esposa Elisha e o ministro Marx conversam com o protagonista sobre a situação financeira da nação. Eles dizem que, se conseguirem arrecadar a quantia necessária para ajuda, ele não precisará ir como oferenda. Então Elisha diz ao ministro Marx para dar ao protagonista tudo o que ele precisar. Depois de 3 longos dias revisando documentos, o rei reúne todos os ministros e anuncia que vai se aposentar e que o trono será dado ao próprio protagonista. Ele também menciona que, a partir daquele dia, ele e sua filha Alicia estarão noivos. Isso, é claro, choca o protagonista e todos os presentes, que não esperavam a notícia. A notícia é muito bem recebida pelos reinos vizinhos. Em seguida, vemos uma garota cavaleira que conhecemos como Lícia Elfiden, filha do rei e agora noiva do protagonista. Horas depois, Lícia chega furiosa onde seu pai está e pergunta se o reino foi usurpado. Albert explica que agora ele tem um compromisso com o protagonista, mas ela não parece muito feliz, pois acha que o Kaiua tem más intenções. Ela vai até Kazuya e, ao entrar em seu escritório, o encontra cercado por uma montanha de documentos. O protagonista diz que ela não parece uma princesa com aquele uniforme militar, e ela explica que é da força do Duque Carmine. Depois de uma longa conversa, o protagonista diz que não queria ser rei, que só queria ajudá-los a gerenciar as finanças para que não o enviassem como oferenda a outro reino, e que talvez ele renunciasse ao trono em alguns anos. E sobre o noivado, ele diz que ela não precisa se preocupar. Isso deixa a garota um pouco corada, mas logo fica séria e pergunta o que ele vai fazer com o pedido do outro reino.
Kazuya responde que já conseguiu dinheiro para financiar a ajuda. Em outra cena conhecemos uma garota chamada Rohoa Amidônia. Ela está conversando com seu mordomo sobre as finanças do reino e as decisões que o protagonista tomou. Ela entende que o protagonista sabe fazer bons movimentos financeiros e acha que ele pode ser um ótimo oponente, no sentido de finanças. De volta com o protagonista, Elisha fica surpresa ao saber que o protagonista vendeu o Tesouro Nacional. A garota fica brava, pois os tesouros nacionais têm muita cultura e representação para a nação. No entanto, o protagonista explica que ele classificou os tesouros com base em seu valor histórico, ou seja, ele vendeu tesouros de pouca importância para o reino. Isso acalma a garota, que pensava que o protagonista era um completo idiota para negócios. Em uma nova cena, vemos uma garota chamada Excel Walter, a comandante suprema da Força de Defesa Nacional. Ela menciona que o país está muito tranquilo, mas quer saber por quanto tempo mais isso vai durar. Então, ela envia uma garota chamada Canária para avaliar as habilidades do protagonista. Um tempo depois, o protagonista nos explica que neste mundo a maioria dos transportes é feito por bestas que eles controlam. Além disso, eles controlam a magia do fogo e outras, então financeiramente não tem muito desenvolvimento industrial, já que ainda usam um sistema feudal. Em seguida, um dos ministros chega onde Kazuya está e explica que ele precisa fazer um exame de magia, já que a maioria dos heróis, quando são trazidos, possui habilidades mágicas. Ele o leva até uma estátua em forma de gárgula e explica que ele deve tocá-la para ver se tem magia. O protagonista faz isso e, em sua mente, é transportado para outro lugar, mas logo volta ao ministro e diz que sente que tem magia. Um pouco mais tarde, vemos Alicia indo até o protagonista e percebendo que agora ele tem muitas pessoas trabalhando em seu escritório. Ela também vê umas penas escrevendo sozinhas usando magia. O protagonista explica que agora ele tem um poder mágico que permite que ele copie sua consciência em objetos. Resumidamente, o protagonista transfere sua consciência e pensamentos para qualquer objeto e pode fazer com que eles façam o que ele quiser para ele. Ele decidiu chamar esse poder de Voltergeist Vivo. No entanto, como o protagonista está apenas começando a dominar o poder, ele só consegue controlar 3 objetos perto dele. O protagonista acha esse poder muito útil, pois, sem ele, ele teria uma montanha de documentos. A garota olha para todos os trabalhadores e comenta que já é uma montanha de documentos, mas Kazuya explica que todos eles estão procurando por desvios de gastos escondidos, já que, como em toda a nação, sempre haverá alguma corrupção. Então, se encontrarem alguém que roubou o dinheiro, eles vão pagar por isso. Na manhã seguinte, vemos o protagonista que continua trabalhando como se não houvesse amanhã, e podemos notar que ele está exausto, já que parece que não dormiu a noite inteira. Ele percebe que todos os trabalhadores dormiram em suas mesas. Ele também vê que ela dormiu no sofá. O protagonista, curioso, se aproxima dela e fica olhando, pois a garota é muito bonita e ele não consegue evitar. O protagonista, todo sacana, se aproxima da mão dela e toca em seu cabelo, mas a garota acorda e pergunta há quanto tempo ele está ali. Para disfarçar, o protagonista diz que não faz muito tempo e que ele notou que ela estava muito confortável. Isso deixa a garota muito corada, e o protagonista pergunta se ela quer dormir um pouco mais, já que o trabalho está feito. Lícia diz que não, então Kazuya a convida para acompanhá-la para mostrar algo. Um pouco mais tarde, os dois andam a cavalo e o protagonista diz que é a primeira vez que faz isso. Ele acrescenta que de onde ele vem eles usam outros veículos, referindo-se a carros e outros transportes. A garota pergunta se ele deixou alguém em seu mundo, mas o protagonista diz que a única pessoa que ele tinha era seu avô, mas ele morreu antes de ser teletransportado para este lugar. A garota se sente muito mal, pois acha que a pergunta foi desconfortável para o protagonista. Mas Kazuya responde que ela não precisa se sentir assim, pois ele e seu avô aproveitaram os últimos dias. Isso faz a garota se sentir um pouco melhor, já que talvez eles possam ter um novo começo neste mundo. O protagonista menciona que ele não tem pressa para voltar. Um tempo depois, os garotos chegam a um imenso cultivo de algodão. O protagonista diz que a maioria da escassez de alimentos do reino não é por causa disso, já que por muito tempo os agricultores plantavam seus alimentos. Mas com a chegada do reino do Rei-Demônio, os agricultores começaram a comercializar algodão, pois era uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. Em troca, eles diminuíram as plantações de alimentos. Kazuya acrescenta que uma boa parte do algodão estava indo muito bem e que eles poderiam até importar alimentos de outras terras. A garota pergunta por que eles não fazem isso. No entanto, ele diz que, assim como eles, outras nações também começaram a comercializar algodão, então o preço dele começou a cair. Resumindo, ele está explicando como funciona a oferta e demanda, e notamos que o protagonista é um gênio das finanças. Finalmente, o protagonista explica à garota que as importações de alimentos caíram, afetando a maior parte da população, que era a pobre.
Isso faz a garota se sentir muito mal, pois ela acha que foi um fracasso como líder. O protagonista a faz se sentir melhor e diz que ele vai ensiná-la tudo o que ele sabe para que ela seja uma boa líder quando ele tiver que ir embora. As palavras do protagonista a deixam pensativa. Um tempo depois, os garotos vão embora para o castelo, e enquanto almoçam, Kazuya diz que o reino deve importar alimentos e vendê-los mais baratos para o povo, e que eles vão compensar isso exportando outros produtos que não sejam algodão. Os dois são interrompidos por um garoto que chega, que conhecemos como Ludwig, capitão da guarda real. Ludwig pergunta se tudo está indo bem, mas o protagonista diz que o único que está realmente trabalhando é o próprio Marx, o ministro, já que maior parte dos causadores das catástrofes econômicas do reino foram os nobres e as pessoas de alto escalão. Horas depois, Lisha e o protagonista estão na varanda conversando quando Kazuya comenta que eles deveriam contratar trabalhadores. Ela menciona que há um salão da gema onde eles podem enviar mensagens para cada canto do reino, que normalmente é usado pelo rei para enviar desejos de Natal ou decretos. Ela diz que essa será a primeira vez que eles vão usá-lo para recrutar trabalhadores. Lisha também explica que quando eles recrutam novos trabalhadores, eles geralmente fazem por meio de um teste escrito. O protagonista fica surpreso ao saber que apenas 30% das pessoas sabem ler e escrever, então ele pensa que eles estão deixando de fora uma grande parte da população que talvez esteja disposta a trabalhar. Finalmente, o protagonista diz que já sabe o discurso que vai usar para recrutar os novos trabalhadores. Em seguida, vemos como um homem que pertencia a uma dinastia narra para nós. Um tempo depois, vemos o protagonista em uma espécie de tela que é transmitida para todas as pessoas do reino. O protagonista começa a dar um grande discurso e menciona que, devido às diferentes situações que o reino está vivendo, ele estará recrutando novas pessoas. Isso será sem se importar com a raça ou se eles têm estudos, já que ele é o único que pode determinar se eles são úteis para o reino ou não. Depois de um grande discurso, parece que funcionou, já que todos ficaram muito felizes. Finalmente, o protagonista acrescenta que, se o talento deles for único, eles receberão recompensas financeiras, já que seriam muito úteis para o reino. Em uma nova cena, vemos o protagonista nos contar que, mesmo vindo de outro mundo, ele pode entender e escrever o idioma. Além disso, embora haja diferentes raças em todo o reino, todos falam a mesma língua. Ele também explica que tem uma habilidade de tradução instantânea, já que quando ele via a linguagem de onde ele vem, ou ouvia a música do mundo do protagonista, ele simplesmente ouvia a palavra sem sentido. Na manhã seguinte, Lisha tem um sonho sobre a palavra que o protagonista mencionou no outro dia. Ela acorda muito corada, já que parece que ela está começando a sentir algo por Kazuya. Além disso, ela se pergunta se essas palavras são realmente verdadeiras. E finalmente, a garota começa a pensar que o protagonista mencionou que ele não tinha família em seu outro mundo. Então ela se pergunta se ele ficaria se ela se tornasse sua família. E isso, é claro, a faz corar. Mas seus pensamentos são interrompidos quando uma criada chamada Serina entra em seu quarto, pois veio entregar a roupa para que ela se prepare. Horas depois, vemos vários cavaleiros diante de Kazuya, já que eles se ofereceram para ajudar o reino com seus talentos. Em seguida, conhecemos Aisha Udgard, uma elfa escura de floresta protegida por Deus. O protagonista nos conta que é uma raça que não se mistura muito com as outras pessoas, mas que possui grandes habilidades de combate. Ele também explica que pode ler livros sem ter que vê-los, graças à sua habilidade que mencionamos antes. A garota pergunta ao protagonista se eles serão recompensados se forem escolhidos como os melhores, e depois de ouvir uma resposta afirmativa, ela diz que não quer a recompensa e que tem um pedido para ele. Ela menciona que em sua floresta, as árvores não estão crescendo e estão perdendo força. O protagonista pergunta se eles cortaram algumas árvores para que a terra pudesse se nutrir do sol, e então ele começa a explicar que se eles não cortam árvores de tempos em tempos, o solo não se nutre e as novas não conseguem crescer, então só vão ficar as velhas. A garota, ao ouvir isso, se ajoelha diante dele e diz que será fiel e leal a ele até a morte. Ela pede ao protagonista que os ajude com isso e que ele explique o que ele disse aos outros. Depois, conheceremos Juna Doma, uma garota com grandes atributos que o protagonista fica olhando. É claro que sua namorada ciumenta o repreende imediatamente. Marx menciona que o canto e a beleza da garota são inigualáveis e que ela é conhecida como a melhor cantora de todos os tempos. O protagonista pede para ela cantar uma música para alegrar todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo. E como a garota só conhece melodias de seus ancestrais, o protagonista pega seu celular, que ele, por alguma razão, trouxe para este mundo. Com seus fones de ouvido, ele a faz ouvir uma música e ela diz que, mesmo sem entender o idioma, conseguiu memorizar toda a letra. Depois, ela começa a cantar deixando todos em choque. Em uma nova cena, vemos Rohoa com muitas cartas, que são informações de diferentes situações. O mordomo pergunta se ela encontrou algo importante, e a garota diz que descobriu que o protagonista está recrutando novas pessoas em todo o país. De volta com o protagonista, conhecemos Ponshu Panakota, que, engraçadamente, tem a habilidade de comer. Marx menciona que ele é um especialista em comida, pois viajou por todo o mundo degustando todos os tipos de comida. O protagonista fica totalmente encantado, pois estava esperando por alguém como ele.
Poncho começa a chorar porque estava acostumado a ser menosprezado e chamado de Gordinflon. O protagonista fica tão encantado com sua habilidade que decide dar um título a ele, Izizu-Ka, um famoso provador de comidas do reino do protagonista. Depois disso, conhecemos Kuyang Gyonin, uma pessoa muito intelectual com memória e conhecimentos muito superiores aos outros. O garoto comenta que gosta de ler muitos livros de história e outros gêneros. O protagonista pergunta se ele quer ser um bibliotecário com acesso a livros que ninguém pode ler. Kuyang diz que sua outra personalidade diria sim, mas ele gostaria de ser o estrategista militar dele. Depois de uma conversa um pouco intensa, o protagonista finalmente diz para ele ir ao seu escritório e ele vai verificar se ele tem a capacidade para fazer isso. Em seguida, a cena nos mostra que naquela noite, depois de uma longa conversa, o protagonista o fez sua mão direita. Finalmente conhecemos Tomoe Inui, que pertence à raça mística dos lobos e tem a habilidade de conversar com os pássaros e com as bestas do reino. Eles a colocam para fazer o histórico médico dos cavaleiros reais. Lícia comenta ao protagonista que, além disso, ela não tem mais ninguém de sua raça em seu reino, já que eles vêm de terras distantes. A garota pede algo ao protagonista, mas por causa da timidez, ela fala muito baixo. O protagonista se aproxima dela e Tomoe sussurra algumas palavras para ele que nós não conseguimos ouvir. Pouco depois, vemos o protagonista pensando que os monstros dali não são os mesmos do mundo real, já que as criaturas da raça de Tomoe e outras entram na categoria de humanidade, enquanto a flora e a fauna de plantas ou animais, mesmo sendo maiores, continuam sendo criaturas vivas. Além disso, o protagonista nos conta que os dragões são vistos de outra forma, já que são conhecidos como as bestas de Deus. E a razão pela qual eles não são chamados de monstros é porque eles pertencem ao ecossistema deste mundo. E finalmente ele explica que para este mundo, os monstros são as criaturas que parecem combinadas. Além disso, o protagonista comenta que Tomoe disse a ele que algo é totalmente inaceitável para ele. Ao ouvir essas palavras, o protagonista pergunta se alguém mais sabe disso e a garota raposa responde que só ele e a mãe dela. O protagonista, indignado, vai até seu trono e pensa que precisa manter a calma. Kazuya diz à garota para aceitar seu pedido, mas que ele não pode prometer que pode fazê-lo. Então ele a recruta, assim como os outros. Um pouco mais tarde, o protagonista se reúne com os outros e na frente da garota ele pergunta se eles ouviram as palavras que ela disse. Todos negam ter ouvido o que a garota sussurrou no ouvido dele, então ele se acalma, pois ninguém na transmissão ouviu. Em seguida, o protagonista revela que além de poder falar com os animais, a garota também pode falar com os demônios. As palavras que a garota disse ao protagonista foram que ela estava falando com um demônio. Em seguida, eles explicam que os demônios não podem se comunicar, já que parecem semelhantes aos humanos ou a outras raças, mas não podem falar entre si. Portanto, é muito estranho que a garota possa falar com um deles. Sem contar que os demônios não têm inteligência, sucede inteligência. Os garotos no local ficaram completamente chocados ao ouvir essas palavras. Ludwig pergunta por que ele falou com ela, e a garota responde que o demônio que falou com ela era muito pequeno e tinha a cara de um cachorro. Tomoe comenta que o viu enquanto colhia vegetais. Ela gritou de medo pedindo ajuda e o monstro também o fez. Então os dois descobriram que se entendiam. A garota acrescenta que parecia ser um tipo de explorador que disse que não queria ver alguém com a mesma essência que ele morrer, e a deixou escapar. Kazuya acha que é uma ótima ideia, e comenta que se a garota puder falar com os demônios, eles poderiam ser muito úteis para se comunicar com eles, já que poderiam negociar com eles as terras que eles haviam perdido. Mas nem tudo é um mar de rosas, pois o protagonista sabe que se alguma nação souber que eles podem ter comunicação com eles, pode haver conflitos, já que assim como no mundo do protagonista, as nações sempre terão conflitos com outras, mesmo que se unam para acabar com um inimigo em comum. Finalmente, o protagonista menciona que isso deve ser um segredo e diz que eles devem proteger a garota a todo custo, já que neste momento ela é muito mais importante do que ele, mesmo sendo o próprio rei. Kazuya diz que deveria designar uma guarda real para ela, mas Ludwig responde que isso chamaria muita atenção. Marx menciona que há duas opções: Lícia e ele se casarem e adotarem a garota, o que levaria cerca de 1 ano, e a segunda opção, que é um pouco perturbadora, é que o protagonista se case com ela. No entanto, ela tem apenas 10 anos. Nesse momento, o protagonista pergunta se os reis anteriores poderiam adotá-la e Marx responde que poderia ser uma opção. Isso emociona muito Lícia, que sempre quis ter uma irmãzinha. No entanto, a garota diz que não pode fazer isso porque ela tem uma família e seu irmão e a sua mãe estão esperando por ela no acampamento de refugiados. O protagonista diz que se ela se tornar sua familiar, a mãe e o irmão dela também se tornarão, e que eles poderiam trazê-los para o castelo para que fiquem seguros. E a garota aceita a ideia.
O protagonista designa para um trabalho temporário enquanto a adoção acontece. Então Marx recomenda que, por causa do seu talento, ela fique encarregada dos cavalos reais. Um tempo depois, vemos o protagonista costurando um boneco de pelúcia no quarto de Lícia. Ela fica um pouco irritada porque ele está ali, mas o protagonista diz que não tem outra opção, já que em seu escritório ele não consegue relaxar. Em seguida, o protagonista menciona a Lícia que ele está mimando muito Tomoe. Ela menciona que, assim como a mãe dela, se apegou muito à garota. Os dois são interrompidos quando Serena entra no quarto. Ao ver os dois juntos, ela fica corada e acha que eles ficam fofos juntos. Nesse momento, Serena diz que alguém está esperando por eles lá fora. Ao chegar, eles percebem que é Poncho, que acabou de trazer muitos alimentos. Lícia fica muito preocupada, pois eles usaram um tesouro real para trazer a comida. O saco pode armazenar muitas coisas, e se houver comida dentro, ela leva muito mais tempo para estragar. No dia seguinte, os garotos fazem uma transmissão para toda a cidade. O protagonista se desculpa com todos pela escassez de alimentos e menciona que está procurando opções rápidas para ajudar todos na cidade com a falta de comida. Então, eles criaram um programa onde o protagonista vai ensinar a fazer pratos que eles não estão acostumados a comer. O protagonista diz que, para provar que os pratos podem ser consumidos, as garotas vão provar toda a comida. Em seguida, Poncho tira seu polvo e as garotas ficam aterrorizadas, pois não conseguem acreditar que o protagonista fará com que elas comam essa coisa. Mas Juna as acalma e diz que já comeu isso antes, e o protagonista começa a preparar o polvo. Depois de um tempo, as garotas provam e ficam fascinadas com o sabor. Os moradores da cidade querem assistir a transmissão e se mostraram interessados, e mencionam que a partir de agora vão preparar esse prato, já que estavam acostumados a pescar e soltar os polvos. Depois de vários pratos, finalmente chega a comida final. Isso faz com que as garotas se olhem aterrorizadas, pois ao levantar a tampa, elas percebem que têm que comer grilos. No entanto, Tomoe é a primeira a provar e fica completamente encantada com o sabor. Poncho começa a explicar que é um tempero muito comum para os lobos místicos, já que eles fermentam feijão, criando um tipo de miso. O protagonista prova e começa a chorar de felicidade. Lícia pergunta se algo aconteceu, mas o protagonista diz que o sabor o lembra de casa. O protagonista fica encantado, pois ao preparar diferentes comidas, ele percebe que eles têm molho de soja e miso, entre outras coisas que ele tinha em seu antigo mundo. Juna interrompe a felicidade do protagonista e diz que ele deve continuar com os próximos pratos. Em seguida, Poncho traz o próximo prato, e todos ficam em choque. Poncho revela que o próximo prato é nada mais nada menos do que uma criatura chamada Jelly. As garotas ficam muito surpresas, pois normalmente quando alguém mata uma criatura dessas, todo o fluido de dentro sai, e é muito raro ver um cadáver dessa criatura em perfeitas condições. Poncho menciona que existe uma técnica que ele aprendeu em uma aldeia, que permite que ele acabe com a criatura sem que o seu líquido saia. Em seguida, ele explica que se eles baterem nela com um pequeno bastão ou algo semelhante que não danifique sua membrana, eles conseguem o corpo intacto. Depois, Poncho explica que se eles fizerem isso corretamente e deixarem o corpo descansar por algumas horas, ele ficará um pouco mais duro. Nesse momento, vemos que ele começa a esticar a Jelly como se fossem um macarrão, e os cortam assim como eles. Ou seja, pode-se dizer que eles estão preparando algum tipo de macarrão instantâneo. Kazuya diz às garotas que de onde ele vem é muito comum comer algo parecido com isso. Todas desconfiam do prato e pedem para ele provar primeiro. O protagonista, um pouco inseguro, decide provar, já que ele fez outras pessoas comerem pratos que eles não estavam acostumados. Depois de provar, ele diz que está muito melhor do que ele esperava. Aisha se senta para comer, pois as palavras do protagonista a atraíram, e depois todas as garotas também provam, e ficam encantadas com o sabor do macarrão de Jelly. Um tempo depois, o protagonista está em seu escritório trabalhando, quando Serena o interrompe e diz que Marx quer vê-lo. Em seguida, o protagonista chega ao trono do rei e Marx confessa que está ali para anunciar sua aposentadoria como ministro. Essas palavras o deixam o protagonista muito surpreso, já que não há mais ninguém que possa substituí-lo. Mas Marx responde que Kuyan poderia ser sua mão direita, já que eles notaram as qualidades que ele tem. Depois de pensar um pouco, finalmente o protagonista aceita o pedido de Marx. No entanto, ele pede que ele fique ao lado dele, já que ele conhece muito sobre os costumes e as leis do reino. Marx aceita o pedido e Kuyan pede para dar-lhe um conselho agora como primeiro-ministro. Ele recomenda que ele tire um dia de folga. Pouco depois, o protagonista caminha pelos corredores do castelo e fica pensativo com as palavras de Kuyan. Ele se lembra do momento em que Kuyan recomendou que ele tirasse um dia de folga. Ele mencionou que ele organizou e terminou todo o trabalho do protagonista para que ele pudesse ter o resto da tarde livre. Assim, ele poderia ter um encontro com Lícia e se aproximar dela.
Ele também recomendou que ele levasse Aisha como escolta real. De volta ao presente, o protagonista chega onde as garotas estão, e vemos que elas estão claramente treinando. As duas garotas são muito fortes, já que Aisha lança um ataque de vento que ela desvia. Ela contra-ataca com um poderoso ataque de gelo, e Aisha o desvia também. O protagonista fica muito assustado, pois ele pensa que se eles lutarem assim, eles vão destruir o castelo. Um tempo depois, o protagonista se reúne com as garotas e propõe a Alicia que eles tenham um encontro. Ela não se opõe e Aisha sugere que eles deveriam ir para a floresta onde ela morava. No entanto, como fica a dias de distância, eles não podem ir, já que só tem aquela tarde livre. A garota menciona que, mesmo que no outro dia, ela explicou para os outros elfos como cuidar da floresta para que ela recuperasse forças, há alguns que são teimosos e se recusam a cortar árvores. O protagonista diz que não tem problema em ir assim que sua agenda permitir, e a garota, muito agradecida, diz que está disposta a fazer tudo o que ele quiser, claramente se referindo a outras coisas. Mas, como é esperado, Lícia fica com ciúmes, mas Kazuya diz que o que ele quer pedir é para ela ser sua escolta pessoal em seu encontro. Um tempo depois, vemos o protagonista vestido com um uniforme da academia militar. Lícia também aparece vestida da mesma forma. Aisha também sai vestida com um uniforme, mas como o protagonista não a elogia, ela fica muito triste, mas Lícia a consola imediatamente. Um tempo depois, os garotos vão em uma carruagem a caminho da cidade. O protagonista pede para não chamarem de Sua Majestade, já que quando eles saírem da carruagem, eles deveriam fingir ser estudantes da academia militar. Depois de um longo dia visitando vários lugares da cidade, os garotos se sentam para descansar um pouco. Todos mencionam que tiveram um grande alívio saindo da rotina. E nesse momento, Aisha menciona que eles estão com muita fome. O protagonista responde que eles deverão visitar o café de Juna. Ao chegar no local, Juna está prestes a chamá-lo pelo nome, mas ele a interrompe e diz que o nome dele é Kazuya. Em seguida, Juna entende a dica e se junta ao jogo. Tudo isso para que as pessoas não saibam que ele é o verdadeiro rei. Pouco depois, o grupo está comendo macarrão de jelly, e de repente, as garotas mencionam que ele trata Juna de forma diferente. Elas estão claramente tentando dizer que ele a trata como se ela fosse superior, e estão com um pouco de ciúmes. O protagonista menciona que ele fica muito nervoso quando vê uma garota bonita como ela. Podemos dizer que ele não tem medo de morrer depois de dizer isso. Em seguida, vemos que Aisha não para de comer. O protagonista diz que em breve ela vai ganhar de poncho, então os três acham que ela é uma decepção, já que quando a conheceram, a viram muito determinada e diferente. A garota diz novamente que, embora tenha oferecido seu corpo ao protagonista, ela sabe que ele nunca a convidará para sua cama. O protagonista diz para ela não insistir nisso, já que ele está noivo. Nesse momento, as garotas ficam muito surpresas com as palavras do protagonista e mencionam que neste mundo é muito comum que o homem tenha várias esposas. As garotas também podem ter vários maridos, mas isso é muito, muito raro. List até menciona que a mãe dela era a que tinha o poder real e foi seu pai quem entrou para a família. O protagonista, muito corajosamente, pergunta se ela estaria disposta a aceitar outras esposas dele. A garota responde que ela não gosta da ideia, mas que estaria disposta a permitir que ele tivesse até 8 esposas. O protagonista fica muito nervoso e começa a imaginar um harém com muitas garotas. Em uma nova cena, o protagonista nos conta que no reino de Frieden, o poder militar é de aproximadamente 100 mil membros. O duque, chamado George Carmine, tem cerca de 40 mil soldados. A armada, liderada pela duquesa Excel, tem outros 10 mil soldados. E a força aérea, liderada pelo duque Castor Vargas, tem apenas cerca de 1000. Mas, mesmo tendo apenas 1000 soldados, a força de cada um equivale a 100 soldados. O protagonista também acrescenta que essas outras nações respondem ao rei. No entanto, se o rei tentar oprimir outras nações, existe um acordo para que os duques o detenham imediatamente. De volta com os garotos no café, vemos que eles são interrompidos por alguns garotos que estão gritando ao lado deles. O protagonista percebe que um deles parece um lobo místico, mas a garota diz para ele olhar para a cauda dele, o que prova que ele é uma garota raposa. Listia menciona que o garoto se chama Albert Magna, o filho mais velho da família Magna. Juna menciona que a garota se chama Kaed Foxia e diz que ela é uma maga do Exército Proibido. Os garotos ouvem Kaed dizer para ele não ir com o Duque Carmine. Em seguida, eles chamam a atenção dos garotos e continuam ouvindo a conversa deles. Kaed menciona que como o protagonista e Carmine não se dão bem, eles podem começar uma guerra. Ele insiste e diz que vai, pois quer uma guerra. A garota diz que eles não deveriam ir uma guerra, já que isso beneficiaria os reinos vizinhos. Ela também menciona que o Principado de Amidônia quer recuperar as terras que foram conquistadas por Frieden há anos. Enquanto as garotas continuam falando, o protagonista pensa e um flashback nos mostra quando ele conversou com Kuyan. O garoto explica a situação com os países vizinhos e menciona que 4 deles são neutros, e que há um que é muito conflituoso, o ministro Amidonia.
Ele provavelmente tentará convencer os outros reinos a derrotar o protagonista para que eles possam tomar posições nas terras e tomar outras cidades do reino. No entanto, os líderes das outras nações já conhecem as intenções, e como não querem ser usados, o protagonista acha que talvez eles não caiam no jogo. De volta ao presente, vemos que a garota implora para que Albert não vá com o Duque Carmine, já que ela sabe que ele não tem boas intenções. Eles são interrompidos pelo protagonista e Kaede fica em choque ao vê-lo. Ela o leva para um lugar mais privado e implora para ele não aprender, já que ela acha que o protagonista é um oficial que ouviu a rebelião que Albert quer causar. Nesse momento, Albert fica um pouco agressivo com Kaede, e depois de tentar passar pelo protagonista, Aisha o derrota com uma surra bem forte. Depois, o protagonista revela que ele é o rei e Albert o reconhece imediatamente. O protagonista pergunta como ele conhece Kaede, e ele responde que eles são amigos de infância. Kazuya menciona que ele não se opõe a que ele vá com outro duque para se rebelar contra ele, já que assim como o rei pode escolher seus soldados, eles também podem escolher seu líder. Mas ele ressalta que no momento em que o garoto for embora, sua amiga se tornará automaticamente sua rival. Então, em algum momento, se houver uma guerra, ele terá que lutar contra ela, e algum dos aliados pode acabar com a vida da garota. Essas palavras fazem o garoto pensar, já que ele não tinha pensado nesse aspecto. Depois de vários segundos pensando, ele finalmente desiste de sua decisão. Um tempo depois, vemos os garotos sentados descansando no meio da floresta. Enquanto Aisha dorme profundamente, Listia pergunta ao protagonista se ele quer deitar em seu colo. Isso deixa um pouco nervoso, mas ele finalmente aceita, já que ela diz que eles estão em um encontro. Os dois começam a conversar e a garota direta e pergunta se ele quer estar noivo por causa dela. No entanto, o protagonista devolve a pergunta e a garota responde que ele está mais preparado do que ela para ser rei. Isso faz com que o protagonista pense que é só por isso. Então ele finalmente diz que gostaria de estar noivo por amor. No dia seguinte, o protagonista está tomando chá quando Serena o interrompe. Ela menciona que a família Magna e Kaede solicitaram uma reunião com o protagonista. Em seguida, somos transportados para o trono do protagonista e vemos que lá estão Albert e Kaede e também o pai do garoto, que conhecemos como Gliv Magna. Aqui, podemos notar que o pai dele lhe deu uma grande surra, já que seu rosto está totalmente desfigurado. O pai dele pede perdão e clemência por tudo que aconteceu no dia anterior, já que Kaede contou o que Albert estava planejando. O protagonista responde que não tem problema com isso e que ele não deve punir mais o filho, já que ele já o espancou. Em seguida, o protagonista pensa que é uma boa ideia propor algo. Ele diz a Kaede que, como ela é uma maga do Exército Proibido com talentos superiores aos de uma maga, ela ordena a servir sob o comando de Ludwig, como oficial do Estado-Maior. Isso faz com que a garota fique muito animada e aceite o pedido. Ele também diz a Albert que ele será transferido do Exército para o Exército Proibido. Assim, ele poderá ficar junto com Kaede defendendo o reino. Essas palavras fazem o garoto ficar muito feliz também. Finalmente, o pai de Albert pede uma última coisa ao protagonista, e como é algo muito privado, ele pede para falar a sós. Do lado de fora da porta, fica apenas Aisha de guarda, enquanto o protagonista e Gliv conversam. Ele diz algumas palavras que não são reveladas na hora, mas o protagonista responde que é um assunto muito sério. Em uma nova cena, o protagonista nos conta que neste mundo a magia é feita de diferentes elementos. No entanto, como é outro mundo, ele também tem um elemento da escuridão, e todos os elementos têm habilidades diferentes. Kui acrescenta que a magia da luz é usada principalmente para curar, mas a magia escura é totalmente única. Ele explica que há pessoas que têm mais poder do que outras, e dependendo do poder que tiverem, serão designadas para os diferentes exércitos. Os de fogo irão diretamente para o exército, assim como os de vento para as forças aéreas, e os de água para a marinha. Aqueles que têm elementos da terra são redirecionados para o exército proibido. A maioria deles foi designada para o protagonista, então ele tem controle sobre os magos da terra. Kazuya também nos conta que sua magia é classificada na categoria de outros, então ele a classifica como magia escura, já que é muito rara. Dias depois, vemos o protagonista conversando com uma pessoa disfarçada. O protagonista menciona que eles se juntarão a eles temporariamente para ajudá-los por um tempo. Em seguida, eles vão para umas cavernas subterrâneas e várias criaturas aparecem, mas são facilmente derrotadas por este cavaleiro. Em seguida, uma das garotas sente uma presença e um monstro gigante aparece. Ludwig menciona que os ataques corpo a corpo não funcionam muito, já que a criatura solta ácido. A maga presente diz que ela poderia atacar. No entanto, Ludwig diz que a magia de fogo dela não faz nada. Isso faz com que o protagonista diga aos garotos para saírem correndo imediatamente. Enquanto correm, vemos que a criatura solta fluidos que são totalmente ácidos. De repente, o cavaleiro que o estava acompanhando cai. A outra garota tenta salvá-lo e joga uma bomba para distraí-lo, e enquanto a criatura se contorce de dor, ela continua espalhando ácido em todas as direções. Eles caem sobre o cavaleiro que estava protegendo a garota, mas ele a pega nos braços e eles começam a correr de novo. Finalmente, os garotos conseguem sair das cavernas.
Mais tarde, à noite, vemos o protagonista jogando água no cavaleiro que o ajudou nas cavernas. Nesse momento, Listia entra e pergunta se ele é o cavaleiro de quem todos estão falando. O protagonista revela que ele não é um cavaleiro de verdade, já que ele pediu para fazerem aquele boneco maior e o controlou com sua magia. Ele também diz à garota que ele chamou um grupo de aventureiros para explorar as cavernas subterrâneas. Horas depois, o protagonista se reúne com as pessoas que o ajudaram todo esse tempo com as finanças e que estiveram com ele no escritório. Ele também os agradece por tudo que eles fizeram pelo reino. Ele também menciona que graças a eles poderam realizar o projeto chamado Benedict Nova. Em seguida, um flashback nos mostra a noite anterior. Kazuya explica para Listia que é a cidade que ele planeja construir e que terá a maior baía do país. A garota pergunta se ele está querendo problemas com os outros duques, mas o protagonista diz que eles vão transformar isso no coração da nação, já que eles poderão construir ruas que se conectam com outras cidades como se fossem veias. Assim, transportar alimentos ou recursos de uma cidade para outra que tem mais oferta ajudará e beneficiará também aqueles que não têm tanto, já que os preços das coisas vão cair consideravelmente por causa disso. De volta ao presente, o protagonista continua dando palavras de incentivo aos trabalhadores, chamando-os de heróis anônimos, o que faz com que os homens comecem a chorar de emoção. Ele os recompensa dizendo que eles podem tirar 5 dias de folga, e ele lhes dá qualquer garrafa de vinho do castelo. Um tempo depois, Listia conversa com o protagonista e diz que ela estava um pouco preocupada com ele, já que ele não teve muito tempo livre. Kazuya diz para ela não se preocupar, já que se ele morresse, ele simplesmente invocaria um outro herói. Essas palavras atingem o coração da garota e o protagonista adormece. Listia se aproxima dele e enquanto ele dorme, ela diz que o único herói que ela quer é ele, e depois ela dá um beijo na bochecha dele. Dias depois, o protagonista vai com as garotas para visitar Ludwig. Ele está onde será a futura cidade que o protagonista quer construir. Kazuya pede um uniforme, mas Ludwig diz que há um problema. Eles entram na barraca para conversar sobre a situação. Ludwig diz que há pessoas que estão se opondo à construção. Isso porque alguns moradores de uma cidade não tão distante acham que as terras são território de Kaidin e que isso pode provocar a ira dele. Eles consideram Kaidin um deus do mar e se eles construírem nesta área, um monstro vai sair e comer todas as casas. O protagonista se mostra muito interessado no personagem que Ludwig lhe contou, então ele pede para Ludwig levá-lo para vê-lo. Um tempo depois, todos chegam à casa de um idoso e ficam em choque ao ver que ele é o próprio rei. O protagonista pergunta se ele pode falar sobre Kaidin e o idoso responde que sempre que alguém constrói, é completamente destruído pelo monstro. O protagonista pede um mapa de todo o território que pertence a Kaidin. Horas depois, o protagonista está conversando com os outros e diz que ele não acredita que este suposto deus exista, já que depois de perguntar a vários moradores da área, ele concluiu que o que tem acontecido é um tsunami que destrói as aldeias perto da costa. Então o protagonista diz que eles vão mover a baía para outra área, um pouco afetada por isso. Finalmente, ele acrescenta que os idosos mencionaram que pouco antes do tsunami acontecer, toda a terra tremeu. Então eles devem construir uma espécie de resistência a terremotos e possíveis tsunamis. Eles devem avisar os moradores da costa para que quando a terra tremer, eles procurem um lugar mais alto. Enquanto os garotos continuam conversando, Listia fala com Isha e pergunta se ela gosta de Kushuya. Ela diz que sim e que o respeita muito. Listia, sorrindo, diz que elas devem continuar ajudando-o em todos os momentos. Em uma nova cena, o protagonista nos conta que por causa do uso de magia que existe neste mundo, a tecnologia não se desenvolveu muito bem. E mesmo que exista um único navio de guerra, ele não tem um motor, já que a Revolução Industrial ainda não chegou. Então ele precisa ser impulsionado por dragões marinhos. Além disso, os canhões também chamam a atenção do protagonista, pois neste mundo existe pólvora para os canhões, mas eles não desenvolveram armas porque os magos controlam a magia do fogo. Um tempo depois, vemos as pessoas do reino construindo estradas, já que o projeto do protagonista começou. Um tempo depois, Albert se senta para almoçar com Kaede e provam os hambúrgueres que o protagonista conseguiu criar neste mundo. Albert fica fascinado com o ótimo sabor da comida e a garota explica que graças aos lobos místicos que agora estão no reino, eles plantam as especiarias e vegetais necessários. A garota também menciona que graças às estradas que eles construíram, eles conseguiram se conectar com outras cidades e importar alimentos. Um tempo depois, o protagonista e as garotas chegam para supervisionar a estrada, e Listia fica muito fascinada, já que muitas vezes eles caminharam sobre ela, mas nunca tinham visto como ela era construída.
Ela também pergunta que tipo de mistura estranha eles estão usando e ele responde que se chama cimento romano. O protagonista também explica que ele trouxe faróis para iluminar toda a estrada. Além disso, eles acendem automaticamente à noite. O protagonista pede a Aisha para explicar sobre as árvores sagradas ao redor da estrada, já que eles as trouxeram da floresta protegida por Deus. A Aisha explica que essas árvores geram um tipo de frequência que os animais não gostam, e que eles usavam ao redor da aldeia onde ela morava. Assim eles podiam afugentar os animais que tentavam passar. Kazuya acrescenta que ele deixou alguns espaços entre as árvores para aqueles animais que migram de uma área para outra, já que se eles não puderem migrar, eles podem começar a atacar aldeias para sobreviver. Em seguida, os garotos são interrompidos quando veem um tipo de ave se aproximando deles. Kaede explica que é um kui mensageiro, uma espécie de ave que funciona como pombo-correia, que sempre detecta a frequência de seu dono e chega até ele. Em seguida, a ave pousa no braço de Aisha e ela lê a nota que a ave traz, mas ela fica muito assustada ao ler a carta. Os garotos, muito preocupados, perguntam o que aconteceu, e ela diz que é uma carta de seu pai, que é o líder dos Elfos Escuros. Ela menciona que houve um grande deslizamento de terra em sua aldeia, que matou muitas pessoas e a destruiu completamente. Além disso, ela, muito traumatizada, menciona que há muito tempo muitas pessoas estão desaparecendo. Então o protagonista pensa e ordena a Kaede para mobilizar as tropas para que ele possa ter pessoas disponíveis para ajudar. Ele também diz a Alicia para voltar ao castelo e enviar um grupo de apoio, e pede a Aisha para se concentrar, já que ela deve guiá-lo até a floresta. Enquanto isso acontece, o protagonista pensa em como ele poderia mobilizar tantas pessoas em pouco tempo, já que a pé, militarmente, levaria cerca de 2 dias para chegar. Ele sabe que em qualquer desastre, as primeiras 72 horas são importantes. Nesse momento, ele vê uma criatura carregando carroças, então ele tem uma grande ideia de usá-las. Pouco depois, vemos o protagonista se movendo a caminho da floresta com os soldados em umas carroças. Depois de algumas horas de longa viagem, eles chegam à aldeia, e o pai da garota se apresenta como Odan Unterhar, o líder da aldeia dos Elfos Escuros. O protagonista diz diretamente que ele trouxe reforços, e que nos próximos dias virão mais. Então ele pede para ele informar imediatamente sobre a situação. O Odan diz que até agora eles encontraram 100 mortos, e mais de 40 pessoas desaparecidas. O protagonista finalmente diz para eles fazerem uma lista dos desaparecidos, para que quando eles os encontrarem, eles os risquem da lista. Além disso, Kazuya também menciona que se eles ouvirem o mínimo de barulho que seja, eles devem avisar imediatamente, já que pode haver outro desmoronamento. O protagonista dá ordem aos cavaleiros para que procurem com muito cuidado, e se notarem perigo devem se retirar imediatamente. Depois de um tempo procurando, eles encontram vários, e Kazuya ouve alguém. Ele e Albert levantam um tronco e começam a cavar, e conseguem encontrar um garoto. Albert fica surpreso, já que ele não ouviu nada, mas o protagonista diz que ele pode, por causa de uma espécie de rato que ele controla. Enquanto eles continuam conversando, de repente o protagonista começa a vomitar, e Albert, muito preocupado, pergunta o que aconteceu. O rato dele responde que ele encontrou restos muito destruídos. Horas depois, vemos o protagonista falando com Odan. Ele está muito grato, pois todas as pessoas apareceram, e mesmo que nem todas tenham sido encontradas com vida, se não fosse pelo protagonista e sua equipe, o resto não teria aparecido. Em seguida, Aisha chega e diz à princesa que já voltou com o apoio do castelo. Nesse momento, ouvimos o irmão de Odan chorar, dizendo que os que morreram não vão voltar. O protagonista diz que ele está certo, mas que eles devem continuar cuidando dos feridos e remover todos os escombros da aldeia. Odan pede desculpas pelo que seu irmão Hoctor disse, que perdeu a esposa e a filha. O protagonista e Aisha saem e conversam sobre a situação. Kazuya explica que é muito normal que esse tipo de coisa aconteça na natureza, já que a natureza se destrói e renasce constantemente. Ou seja, pode-se dizer que isso foi apenas azar. Depois de algumas horas, vemos que o protagonista está voltando para casa em sua carruagem. Lá, Lícia e Kazuya estão. Ele diz que se sente muito culpado por tudo o que aconteceu, já que o trabalho do rei não é ajudar depois que um desastre acontece, mas sim zelar para que esse tipo de coisa não aconteça. Tudo isso faz com que o protagonista comece a chorar de impotência. Dias depois, vemos Diana entrando no quarto do protagonista. Ela está muito preocupada, já que ele mencionou que não tem dormido muito bem. A garota se senta na cama ao lado do protagonista e diz que não há problema em mostrar fraqueza. Isso porque ela sabe que na frente de Lícia, ele se mostra muito forte. Mas ela diz que ela é uma aliada e que ele pode confiar nela para conversar. Ela o manda deitar e começa a acariciar a cabeça dele. O protagonista está tão cansado que adormece em alguns segundos. Diana, ao ver que ele adormeceu, diz que ele sempre poderá confiar nela e começa a cantar. No dia seguinte, vemos os 3 líderes das 3 forças em uma reunião.
Aqui podemos notar que Georg e Castor são totalmente contra o protagonista, já que nenhum dos dois o reconhece como seu novo rei. No entanto, Excel menciona que ele tem feito as coisas muito bem, e até tirou a nação de várias crises. Mas apesar dessas palavras, vemos que Georg está muito bravo com o protagonista, pois ele acha que ele destituiu vários ministros muito importantes, sem contar que ele é o herói de outro mundo. Excel pergunta se ele ainda quer o trono, mas ele diz que não, e que quando o protagonista for destituído, eles vão fazer com que Albert seja o rei e seguirão suas ordens. Em seguida, vemos Excel, e ela menciona a Castor que se isso acontecer, eles devem se preparar. Em seguida, uma garota chamada Carla entra na sala e diz que ela vai seguir as ordens do seu pai. Então, se ele se rebelar contra o protagonista, ela o apoiará. Numa nova cena, conhecemos Gaius Amidônia, o príncipe de Shana. Ele recebe uma carta de Georg, que já escolheu um lado, e menciona que vai apoiar em caso de guerra. Do outro lado, vemos Roroa com seu mordomo, que estão com ciúmes das finanças que Fryden está tendo atualmente. De volta com o protagonista, ele está conversando com Kuyan, e menciona que como o abastecimento de alimentos foi em grande parte coberto, Kuyan diz que ele está pronto para dar o segundo passo, que é criar um plano estratégico militar. Como os reis sempre o ensinaram que a espada é muito importante para cortar qualquer obstáculo no caminho, referindo-se a uma possível guerra. Nesse momento, o protagonista sabe que ele tem uma família, e se lembra das palavras de seu avô, que eram que se ele conseguisse uma família, ele deveria protegê-la a todo custo. O ministro de Assuntos Internos implora para ele reconsiderar a ideia de invadir as terras, mas ele simplesmente leva um chute na cara do rei. Eles estão dispostos a recuperar as terras que eles perderam há muito tempo. O ministro diz que se eles atacarem Fryden, outras nações podem atacá-los. Além disso, pode haver uma grande escassez de alimentos em seu reino. Ele também acrescenta que eles são signatários da Frente Comum da Humanidade, assim como a raça demoníaca. Este é um decreto liderado pelo Grande Império do Caos. Ele também menciona que unifica as nações vizinhas para impedir que o reino dos demônios se expanda. Em seguida, Júlio Midônia menciona que isso não importa, já que o reino de Fryden ainda não assinou este tratado. O ministro tenta continuar persuadindo, mas o rei o remove de seu cargo imediatamente. Ao sair do local, ele encontra Roa, que lhe diz para se preparar, pois eles claramente querem fugir dali. De volta com o protagonista, ele menciona Alicia que ele vai se reunir com os 3 duques, mas antes disso ele pede um favor a ela. Depois vemos que o protagonista está em uma sala de comunicações falando com os líderes das forças militares. Eles se apresentam a ele, já que é a primeira vez que eles falam com ele. O protagonista lhes dá um ultimato e diz que se eles não obedecerem às suas ordens, ele os considerará traidores. Excel pergunta o que ele pensa dos 3 duques, e ele responde que se eles seguirem suas ordens, nada acontecerá. Ele também pergunta se eles pensam em fazer como as forças armadas, e o protagonista responde que ele pensa em unificá-los com o exército proibido. Ele também pensa em abolir que eles possam ter exércitos em seus próprios territórios. Castor fica muito irritado e depois de uma longa explicação, o protagonista diz que caso ele ou o exército que ele está planejando unificar se corrompa, eles mesmos poderiam vir atrás de sua cabeça. Finalmente, a garota pergunta o que vai acontecer com o antigo porto, já que, por causa disso, o protagonista está construindo um novo, e eles acham que talvez ele abandone o outro. No entanto, o protagonista menciona que o antigo porto continuará sendo a base do exército naval. Essas palavras acalmam a garota e ela se ajoelha diante dele, e menciona que as forças marinhas estão do lado dele. Em seguida, o protagonista pergunta a Castor sobre sua decisão, mas ele se recusa e diz que por 2 gerações ele ajudou o exército do rei. No entanto, por causa da decisão que o rei tomou de dar o trono ao protagonista, ele não pode fazer isso. O protagonista diz que ele também gostaria de saber por que o rei fez isso. Castor pergunta a Alicia se ela sabe de algo, mas ela nega saber de algo a respeito. O protagonista se dirige a Georg e diz que ele não precisa responder, porque ele já sabe a resposta. No entanto, ele pergunta qual é o problema que ele tem contra ele. Ele menciona que é o orgulho como guerreiro, já que depois de 55 anos servindo, ele iria se aposentar, mas quando o protagonista foi nomeado rei, ele ficou muito bravo com a injustiça. Depois de uma longa conversa, pode-se dizer que Castor e Georg agora são os inimigos de guerra do protagonista. Em seguida, o protagonista propõe uma ideia aos dois e menciona que para não derramar tanto sangue entre as nações, se um deles morrer, seu exército passará para a pessoa que o derrotar. Isso faz com que os dois aceitem. E quando Georg ia se retirar da chamada, Lícia o detém. Em seguida, a garota pega sua espada e corta a cauda de seu cabelo. Ela o joga no ar e diz a Georg que ela estará do lado de Kazuya. Resumindo, isso foi um símbolo de guerra. Então, Georg entende o que acabou de acontecer e se retira da chamada. Em seguida, o protagonista se desculpa com Excel e Lícia, já que ele não conseguiu convencer os outros. Em seguida, vemos que Janan está ao lado de Excel e descobrimos que ela é a neta dela.
O protagonista se mostra feliz já que tem Excel do lado dele, mas ela o interrompe e diz que os amigos dela também estão do lado dele. Em uma nova cena vemos que Gaius está preparando suas tropas para ir para a batalha. Em seguida eles chegam a um reino vizinho e um homem implora para que eles não os invadam, já que ele está tentando fazer com que eles entreguem a fortaleza sem que haja uma luta. Júlio diz que é uma boa ideia dar tempo, já que assim eles não terão que lutar nem perder soldados. Gaius aceita o pedido e diz que dará tempo para que eles entreguem a fortaleza. Em uma nova cena vemos que Albert e os outros estão lutando fora de um tipo de fortaleza, nos arredores de um dos reinos inimigos. Eles começam a receber tiros de flechas, mas conseguem resistir a um grande muro que Kaede construiu com um exército proibido. Em seguida, o exército inimigo traz uns canhões e começa a atacar os muros de Albert. As garotas não sabem o que fazer, mas observam que umas bolas de canhão explodem no ar. Em seguida, um dos elfos da floresta protegida por Deus aparece e diz que veio ajudá-los, porque Albert salvou a filha dele no outro dia. Vemos que ele tem muitas flechas mágicas, com muito poder. Depois de vários ataques, eles decidem sair da fortaleza para destruir os canhões, o que faz com que eles vençam o primeiro conflito. Em seguida, vemos que esse é o reino onde Georg está, e vários de seus súditos não conseguem acreditar que eles perderam para ele. No entanto, Georg menciona que ele não está muito preocupado, já que eles têm apenas 10.000 soldados, enquanto o exército de Georg tem 40.000. E isso porque foram alguns soldados que ele enviou como isca, já que ele quer que o protagonista o enfrente. Isso por causa do acordo que eles fizeram com o protagonista. Se um deles morrer, o exército do outro seria seu. De volta com Gaius, podemos ver que já se passaram algumas horas e eles se cansaram de esperar. Então, quando eles finalmente decidem que é hora de atacar, ele fica assustado ao ouvir um grande exército. Em seguida, um ministro deste reino volta muito assustado e diz que ele tentou convencer aqueles que estão se opondo. Ele também oferece uns sacos de pó de ouro como desculpa e pede um tempo para poder convencê-los. Ele também acrescenta que esses gritos que ele ouviu são dos soldados que estão dispostos a morrer na guerra. Júlio diz a Gaius que quando um soldado está disposto a morrer, eles podem ser um problema, já que eles podem causar muitas baixas em seu exército. Então, finalmente, Gaius diz que se no dia seguinte, ou ao meio-dia, eles não abrirem os portões, eles vão atacar a fortaleza. Mais tarde à noite, vemos Excel que está neste reino, e ela menciona ao ministro que negociou com Gaius que o rei o enviou para Tamura, e este é o reino que Gaius quer atacar. O ministro diz que ele conseguiu tempo até o meio-dia, e ela responde que se o protagonista não chegar a tempo, então eles morrerão como heróis. Na manhã seguinte, vemos como Kaede e os outros ainda estão sendo atacados pelo exército de Georg. Em uma nova cena, voltamos para Gaius, que começa a se preparar para atacar Tamura. Do outro lado, vemos que as forças aéreas chegaram onde Albert e os outros estão, e isso deixa todos no local muito nervosos, já que, se você se lembrar, cada soldado aéreo representa 100 soldados normais. Em seguida, um flashback nos mostra a Castor quando um dos soldados pergunta de que lado ele está. Castor menciona que ele mudou a decisão em relação ao protagonista, já que ele poderia ter vindo atacar, mas não o fez. Ele também menciona que ele não se importa em lutar com Georg, mas ele claramente não quer fazer isto porque eles não são corruptos. Os dois são interrompidos por Carla, que menciona que alguém chegou ao reino deles. Ele pensa que é o protagonista, mas a garota diz que é um grande navio. Em seguida, vemos uma grande criatura gigante que traz o navio por terra, já que eles adaptaram o navio com rotas para que ele também possa se mover por terra. O protagonista faz uma chamada e diz que por causa da baixa quantidade de seu exército, eles tiveram que usar tudo isso. Então, eles enviaram um navio para que ele atacasse a cidade. Em seguida, o navio começa a atacar a cidade e o protagonista lhe dá uma nova oportunidade. Castor se mostra com um pouco de medo, mas se recusa a se render a Kazuya, então se despede de Castor. Em seguida, ele envia Carla para que ela acabe com o navio. Ela vai com vários soldados para eles lançar suas granadas, mas eles são surpreendidos quando uns projéteis saem de suas defesas aéreas, o que os faz se retirarem. Em seguida, Carla pensa em uma ideia e eles chegam à conclusão de que os pneus, por serem improvisados, provavelmente não estão bem feitos. O exército começa a se aproximar e lança vários ataques contra suas rodas. Carla, nesse momento, pensa que eles devem trazer Kazuya vivo, já que Lícia ficará muito brava se ele não voltar. Em seguida, o exército aéreo consegue derrubar as rodas do navio. No entanto, ao chegar, eles percebem que não há ninguém lá, então Carla fica muito assustada, pois eles sabem que caíram em uma armadilha do protagonista, e agora Castor está completamente sozinho no castelo. Em uma nova cena, vemos que tudo foi uma armadilha, já que o protagonista e seus aliados chegaram na frente de Castor. O protagonista novamente o manda se render, já que ele acha desnecessário ter que lutar contra os outros. No entanto, Castor menciona que um homem nunca volta atrás em suas palavras e pega sua espada. Mas Aisha, como escolta do protagonista, sai em sua defesa nesse momento. O combate começa e depois de vários golpes, Aisha consegue acertar um. Castor menciona que a garota tem uma força excepcional e a parabeniza.
Em seguida eles trocam mais alguns golpes, mas o boneco do protagonista sai para lutar, e atrás dele sai Lixia, que cria uma distração com seu poder mágico de gelo. Isso faz com que Castor se distraia e Asha consegue acertar um golpe que o deixa muito ferido. Castor se dá por vencido e diz a Lixia que ele a derrotou, mas pergunta se Lixia é um bom rei. Lixia responde que amanhã, se seu pai pedisse o trono de volta ao protagonista, ela se oporia e até lutaria contra o seu pai. Essas palavras surpreenderam Castor, que pensava que o protagonista não era tão bom quanto ele pensava. Em seguida, vemos que Lixia está com a espada de um colar de escravos, que faz com que, se Castor tentar matar o protagonista, ele o aperte e o mate instantaneamente. Nesse momento, os garotos ouvem o navio explodir, e o protagonista sabe que a Força Aérea virá a seguir. Então ele coloca o colar de escravos em Castor, e Carla aparece. Ela fica furiosa ao ver o que estão fazendo com seu pai, mas Castor diz que eles o venceram, então a garota não tem outra opção a não ser se render. Assim como seu pai, ela também acaba recebendo um colar de escravos. Em seguida, o ex-comandante de Castor pergunta o que vai acontecer. Então Kazuya diz que ele continuará comandando o exército aéreo agora e que ele deverá seguir as ordens do exército proibido. Finalmente, ele diz que ele deverá anunciar a captura de Castor e que agora eles obedecerão ao exército proibido. Nesse momento, o protagonista diz que agora ele vai atrás de Georg. Um tempo depois, o protagonista e os outros vão em um navio dirigido por dragões. Vemos que ele tenta fazer com que Carla pareça boa, já que ele a conhecia e sabia que ela era uma boa garota. No entanto, o protagonista diz que infelizmente ela se rebelou contra o rei, e se ela tivesse sido sua concubina, talvez ela tivesse sido perdoada. Carla diz para ele não implorar pela vida dela, já que ela é uma guerreira que sabia o que estava fazendo. O protagonista responde que ele gostaria que ela usasse essa coragem para outra coisa que não fizesse Lícia se sentir mal. Em uma nova cena, voltamos para a parte em que Albert viu a Força Aérea chegar. Ao ver que a Força Aérea não os atacou, eles ficam animados, junto com Kayad, já que eles sabem que o protagonista conseguiu. Pouco depois, o protagonista fala com o grupo e diz que eles levaram apenas 1 dia e meio para conquistar o castelo. Por outro lado, vemos os membros próximos de Georg, que estão muito preocupados, pois eles acham que Carla os traiu e recomendam fugir usando os reféns como escudos humanos. Georg simplesmente diz a eles que, se eles mantiverem as pessoas do reino presas, então eles perderam toda a batalha. Ele também fica indignado com esses comentários que os ministros fazem, já que ele acha que os ministros caíram muito baixo. De volta com o protagonista, ele fala com Ludwig e menciona que ele vai preparar as tropas para atacar. No entanto, o protagonista responde que a luta contra ele acabou. Em seguida, podemos ver que Georg se rendeu ao protagonista e diz a seu comandante para colocar o que o protagonista pediu. Em seguida, vemos que o comandante dele coloca um colar de escravos nele. Pouco depois, vemos novamente Georg em seu escritório com uma garrafa de vinho muito especial, já que ele pensava em usá-la e beber até cair no dia em que a princesa Lícia fosse casar. Em seguida, seu comandante chega e menciona que o protagonista se moveu para o oeste com o seu exército proibido. Ele também ordenou que seu novo exército o seguisse. Ele se lembra das palavras do protagonista no outro dia, que ele queria unificar todo o exército existente, e menciona que agora ele entende tudo porque ele sabe que está perseguindo um peixe maior. Assim, ele muda completamente de opinião sobre o protagonista e começa a celebrar em nome de Lícia e Kazuya. Pouco depois, vemos os garotos sendo transportados no navio voador. Carla não entende nada do que está acontecendo, e o protagonista explica que ele nunca quis lutar contra os duques. Ele também explica que Excel era sua aliada, mesmo antes deles fazerem a reunião no outro dia. Isso graças a Juna, que era sua aliada. Lícia já sabia que tipo de guerreiro Georg era, por isso, ela avisou o protagonista muito antes de tudo isso acontecer, então ele sabia que se ele tentasse falar com eles, eles não chegariam a uma conclusão. O protagonista também menciona que ele já sabia que o reino dele estava corrompido por corruptos. Em seguida, um flashback nos mostra quando Sukyuma falou com Gliv de Magna. Ele menciona a Georg que ele havia planejado reunir todos os nobres corruptos e que já haviam cometido crimes para depois ele se deixar ser vencido. Georg fingiu ter uma aparência confrontadora contra o protagonista para disfarçar a verdadeira realidade. Podemos dizer que Georg não é tão ruim quanto pensávamos, já que Gliv também disse a Georg que ele planejou tudo isso para acabar tanto com o dinheiro de todos os nobres, quanto com a corrupção que havia no reino. Ou seja, Georg colocou seu futuro nas mãos de Kazuya. De volta ao presente, Kazuya menciona que ele até hesitou em dizer as palavras a Lícia. Além disso, ele não podia dizer nada a Castor, já que todos os planos poderiam ter mudado. Em uma nova cena, voltamos para Gaius, que está pronto para atacar Tamura, mas de longe, se vê que Excel está em cima da fortaleza. Ela invoca um feitiço de água que faz um tipo de transmissão, para que o protagonista fale. Ele menciona que venceu os duques Castor e Georg, e que agora ele tem o poder absoluto de todas as forças armadas. No entanto, como o reino de Amidonia quer atacar, ele não pode guardar as armas. Ele também ameaça Gaius e diz que, enquanto ele tenta e perde tempo com Altamura,
ele enviou uma parte do exército de Amidonia para destruí-la completamente. Nesse momento, ele declara guerra ao reino. Isso faz com que Gaius fique muito bravo e ele tenha que se retirar imediatamente. Em mudança de cena, vemos Rorroa absorta em seus pensamentos sobre a situação dos reinos. De repente, um homem entra e diz a Gaius que ele se retirou de Altamura. O homem menciona que o exército, para recuar, precisou atravessar a passagem montanhosa Úrsula, que era a rota mais rápida para voltar a Amidônia. Mas os soldados do protagonista os esperavam e os receberam com uma chuva de flechas. A líder do grupo de arqueiros era a própria Yuna. O homem conta a Rorroa que dos 30.000 soldados que eles tinham, apenas 15.000 saíram do vale. Ou seja, foi um massacre gigantesco. A cena muda e vemos Gaius voltando ao reino de Van. Ele fica chocado ao ver tantas bandeiras de Freiden. No entanto, um soldado diz que ainda restam bandeiras no castelo, e ele ordena que se movam para lá para recuperar o território. Do outro lado, um soldado avisa o protagonista que as tropas de Amidônia estão se movendo em todas as direções. Kaiua comenta que era hora de enfrentar a situação de frente. Ludwig imediatamente organiza o exército e explica como eles devem se agrupar, e todos saem correndo para a batalha. Os guerreiros começam a lutar, usando feitiços mágicos em suas espadas. De volta ao protagonista, ele encontra Carla e diz que eles terão que dar suas vidas para salvar outras pessoas, mas logo se arrepende de suas palavras. Ele percebe que se tornou um charlatão, usando soldados como peões, e se considera um covarde por mandar outros para a morte. Em uma cena paralela, vemos Gaius, muito preocupado, que sabe que perdeu a batalha. Ele diz a seu filho Julius para fugir o mais rápido possível, pois, ao enviar soldados exaustos, ele basicamente os mandou pro abate, e que o reino de Freiden só quer a cabeça dele. Enquanto conversam, o protagonista pensa que se ele derrotar Gaius, toda a linha de frente vai se render. De volta ao Gaius, ele pensa que Kaiua se mostrou muito superior ao antigo rei, pois ele sabe lidar com a estratégia. Ele diz a Julius que mesmo se ele tentar escapar, ele será perseguido para sempre, e por isso ele o manda embora, pois não quer que a cabeça de seu filho seja caçada. Julius não tem escolha a não ser obedecer ao pai e partir. Por outro lado, um dos cavaleiros informa o protagonista que a maior parte do exército de Gaius recuou, mas que ele está indo em direção a ele com 500 soldados de elite. O protagonista se levanta e diz a Carla que vai ceder seu colar para Alicia, pois é hora de ela ir para a batalha. Ele ainda acrescenta que se algo acontecer com ele, o trono ficará com Alicia. Carla pensa que estas são as últimas palavras dele, mas ela responde que isso não é necessário, pois se ele apenas ordenar, ela mesma acabará com Gaius. O protagonista pensa por alguns segundos, ouve as palavras dela e diz para ela acabar com ele. A garota então sai voando em busca de Gaius. Em uma cena paralela, vemos Ludwig, que ao ver Gaius, pula de seu cavalo e crava uma lança em seu peito, mas percebe que era um sósia. Carla encontra o verdadeiro Gaius e começa a lutar contra ele, mas o inimigo é muito forte, e é nesse momento que o boneco do protagonista aparece e salva a garota. Em seguida, o próprio protagonista aparece na frente de Gaius e diz que ele invadiu terras que não eram dele. Gaius corre em direção ao protagonista, mas é impedido por seu próprio corpo, que ele usou como um fantoche para ajudá-lo. Kaiua ordena que o fantoche seja incendiado e ele explode, jogando Carla para longe. O protagonista corre para ela para ver se ela está bem, mas ela o repreende, pois ele tinha prometido ficar para trás. Apesar da grande explosão, vemos que Gaius conseguiu suportar o impacto e diz que não vai descansar até ter a cabeça dele. Vários arqueiros atiram flechas nele e Gaius joga sua espada, que atinge perto do protagonista, mas por causa das muitas flechas em seu corpo, ele cai. Por fim, o protagonista diz aos cavaleiros que por muito tempo todos falarão da coragem de Amidônia e de Gaius. Em uma mudança de cena, o mordomo chega e dá a notícia para Rorroa sobre o pai. Ela pede para ele se retirar e começa a chorar. No dia seguinte, vemos o protagonista sentado no trono do reino de Amidônia. Lia se pergunta como ele conseguiu vencer a batalha sem ter tantas baixas. Kaiua menciona que Kuya recomendou que ele avisasse os povos da fronteira para se retirarem. No entanto, isso exporia os movimentos que eles fariam, então ele optou por outro plano. Nesse momento, uma lembrança aparece de quando alguns monstros surgiram na fronteira. O protagonista estava com seu grupo de aventureiros e eles precisavam proteger os refugiados de um monstro misterioso chamado Tirotes de Fogo. Se eles tivessem sucesso, receberiam uma grande recompensa. De repente, um grupo de cavaleiros de Amidônia passavam e eles quase foram descobertos, mas o protagonista usou seu fantoche para salvá-la. Além disso, ele usou outros fantoches com cabeças de espantalho em chamas para assustá-los. De volta ao presente, Lia entende que tudo isso foi um plano. Logo depois, os garotos são interrompidos por Ludwig, que traz notícias para o protagonista. Ele diz que Julius fugiu para o oeste com um destacamento, já que supostamente há outra princesa, se referindo
chamado a Roroa, mas Roroa acabou fugindo com o ministro das Finanças e outros oficiais importantes. O protagonista ordena que burocratas sejam enviados para encontrá-los. Em seguida, o protagonista se dirige a Poncho, que está no local, e pede o relatório. Poncho diz que depois de examinar as finanças e os armazéns, eles encontraram pouca comida, mas muitas armas. O protagonista agradece e diz que eles poderiam vender algumas armas para comprar mais alimentos, já que essa é a prioridade. Por fim, Glivé menciona que os cavaleiros estão muito motivados e poderiam conquistar o resto de Amidônia facilmente, mas o protagonista se recusa, pois não acha que seja necessário. Ele menciona que é possível que o Império esteja indo em direção a eles, já que o protagonista não fazia parte do Tratado das Outras Nações. Como ele invadiu essas terras, o Grande Império vai atacá-los. Lia pergunta por que ele não assinou o tratado, mas ele responde que isso traria um grande perigo, e se ele fosse quebrado no futuro, coisas ruins poderiam acontecer. No dia seguinte, enquanto Ludwig caminha pelas ruas da cidade, ele percebe que as pessoas têm medo deles. O protagonista pensa que eles precisam conquistar a confiança do novo povo. Então, ele chamou a Yuna para cantar para toda a cidade. Enquanto o protagonista conversa com as garotas, eles elogiam muito as duas, o que deixa Lia muito com ciúmes. O protagonista diz que tem um plano e, em seguida, usa o seu comunicador para enviar uma mensagem para a nação de Amidônia. Eles começam a transmitir um programa de entretenimento para diminuir o ódio das pessoas. Kaiowa e Aisha se apresentam como anfitriões e anunciam uma garota que vai cantar para todo o povo. Ela começa a cantar e o povo não parece mais tão furioso como antes. Quando a garota termina, o protagonista agradece ela e diz que agora é a vez da Yuna. Enquanto a Yuna canta, o protagonista pega a Aisha e diz que ela precisa proteger a próxima cantora de perto. Isso a surpreende, pois não tinham dito que haveria uma gosta surpresa. Após a Yuna terminar, o povo fica encantado com o show que Kaiowa está fazendo. O protagonista menciona que ele tem uma gosta surpresa e apresenta a Tenente General Margarita Wonder, do Principado de Amidônia, que vai cantar o hino da nação. A situação fica muito tensa, pois ninguém esperava que a própria Tenente General de sua nação estaria com o protagonista. A mulher pega o microfone e começa a cantar, e todos demonstram respeito. Quando ela termina, a garota pede para o protagonista cortar a cabeça dela, pois ela não consegue acreditar no que acabou de fazer, já que o hino deles fala sobre recuperar as terras que Amidônia perdeu. No entanto, o protagonista se recusa e diz que não há nenhuma lei em Frieden que a impeça de cantar o hino de outra nação. Assim, Aiwa mostra que ser um rei que permite que as pessoas sejam completamente livres. E é assim que o anime termina. E se você chegou até essa parte, não se esqueça de comentar a palavra secreta, que é parte 2. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever e ativar o sininho, que é super importante. Além disso, se você quer um salve em um dos meus vídeos ou quer me recomendar algum anime para resumir no próximo, lembre-se de se inscrever e assistir a todos os vídeos, porque estamos prestes a chegar aos 10.000 de inscritos. E sem mais o que dizer, Rebobina se despede. É isso aí.